Na aula de hoje, nós vamos estudar o princípio de Le Chatelier, que trata do deslocamento de equilíbrio das reações reversíveis. Nós aprendemos nas últimas aulas que quando as reações entram em equilíbrio, as concentrações dos reagentes e dos produtos se tornam constantes. E nós aprendemos também que a partir do momento em que um sistema atinge o equilíbrio, se nós quisermos que este sistema se mantenha em equilíbrio, nós não devemos perturbá-lo. Mas o que de fato isso quer dizer? Bem, isso quer dizer que se for exercida uma ação externa sobre este equilíbrio, ele reagirá no sentido de minimizar os efeitos desta ação, até atingir um novo estado de equilíbrio. Este é um princípio conhecido como princípio de Le Chatelier, publicado em 1884 e que diz: quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar no sentido de diminuir os efeitos dessa força. Existem 3 fatores que podem afetar o equilíbrio de uma reação química, e são estes: a concentração, a pressão e a temperatura. E nós vamos agora discutir cada um destes fatores. Número 1, a concentração. De uma forma geral, nós podemos dizer que quando há um aumento da concentração de algum dos reagentes ou dos produtos presentes no equilíbrio, o equilíbrio se deslocará no sentido de consumir essa substância adicionada. Para entendermos melhor esse efeito, considere a seguinte reação em equilíbrio. A constante de equilíbrio Kc desta reação é igual à concentração do CO elevado a 2 dividido pela concentração do CO2 elevado a 1. O carbono não aparece na equação de Kc, pois, como já sabemos, a concentração dos sólidos e líquidos é constante e, portanto, não são considerados na constante de equilíbrio. Agora, observe o gráfico das concentrações molares do CO e do CO2 com o tempo. Nós podemos constatar que, a partir de um determinado instante, a reação entra em equilíbrio químico. Agora, considere que no tempo t, nós adicionemos ao sistema uma determinada quantidade de CO2. O que deverá ocorrer com o equilíbrio dessa reação? Bem, como nós já sabemos, pelo princípio de Le Chatelier, o sistema se reajustará para diminuir os efeitos da adição do CO2 ao sistema. Isto é, o sistema reagirá no sentido de consumir mais rapidamente esse reagente adicionado, o que significa dizer que a reação direta será favorecida em relação à reação inversa. E nós dizemos, então, que com a adição do CO2, o equilíbrio se deslocará para a direita até que um novo equilíbrio seja atingido. Da mesma forma, se adicionássemos uma nova quantidade de CO ao sistema em equilíbrio, o sistema reagiria no sentido de consumir este CO adicionado. E nós diríamos, então, que o equilíbrio se deslocaria para a esquerda, ou seja, no sentido da reação inversa. Agora, no caso de retirarmos componentes de um sistema em equilíbrio, a análise que devemos realizar é a mesma que fizemos para o caso da adição de componentes. Considere, por exemplo, que retirássemos deste sistema em equilíbrio determinada quantidade de CO. Nesse caso, o sistema reagiria no sentido de produzir mais rapidamente esse composto, para compensar este efeito. Isto é, a velocidade da reação direta aumentaria, favorecendo a formação do CO. E poderíamos dizer, então, que o equilíbrio se deslocaria para a direita. Número 2, a pressão. Quando há um aumento da pressão sobre um equilíbrio gasoso a temperatura constante, esse sistema se deslocará no sentido da reação em que há uma menor quantidade de substâncias gasosas, diminuindo assim a pressão total do sistema. Considere a seguinte reação em equilíbrio. Nesse sistema, nós temos nos reagentes 3 mols de substâncias no estado gasoso, 2 mols de SO2 e 1 mol de O2. E nos produtos, temos 2 mols de SO3 no estado gasoso. Sendo assim, se aumentarmos a pressão sobre esse sistema, o equilíbrio se deslocará para a direita, porque é nesse sentido que há um menor número de mols de gás. E assim haverá, consequentemente, uma diminuição da pressão do sistema. É importante destacarmos que, para haver influência da pressão sobre um sistema em equilíbrio,
pelo menos um dos constituintes do sistema deve estar no estado gasoso. E no caso de reações em que a quantidade de substâncias no estado gasoso é igual nos reagentes e nos produtos, como é o caso da seguinte reação, em que há 2 mols de gases nos reagentes e 2 mols de gases nos produtos, não existe influência da variação da pressão no equilíbrio do sistema. Número 3. A temperatura. A temperatura é o único fator capaz de alterar o valor da constante de uma reação. Quando variamos a concentração das substâncias que compõem o sistema, o valor da constante da reação não é alterado. Já no caso do aumento da temperatura de um sistema, por exemplo, o equilíbrio da reação se deslocará no sentido da reação endotérmica, ou seja, no sentido da reação que absorve calor. Por outro lado, quando há uma diminuição da temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido da reação exotérmica, isto é, no sentido da reação que libera calor. Considere a seguinte reação. Nós podemos observar que no sentido direto, esta é uma reação exotérmica, pois apresenta valor de ΔH negativo. Dessa forma, nós temos que no sentido inverso, a reação é endotérmica. Sendo assim, se aumentarmos a temperatura, o equilíbrio se deslocará para a esquerda, em que há absorção de calor. E se diminuirmos a temperatura, o equilíbrio se deslocará para a direita, em que há liberação de calor. É importante destacarmos aqui que quando há uma variação da concentração ou da pressão de um sistema em equilíbrio, esse sistema se reajustará até atingir um novo estado de equilíbrio. Mas este novo estado de equilíbrio possui o mesmo valor de constante de equilíbrio que ele possuía antes de o sistema sofrer essa perturbação. No caso da variação da temperatura sobre um sistema em equilíbrio, o sistema se reajustará até atingir um novo estado de equilíbrio, porém, nesse caso, o valor da constante de equilíbrio é diferente do valor da constante que ele possuía antes dessa perturbação. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também as nossas redes sociais. Então é isso e até mais!